Sejam bem-vindos novamente ao programa Lei e Negócios, onde a gente recebe advogados para falar sobre a carreira, técnicas de negócio e hoje, especialmente, estamos aqui com o Dr. Giovanni Martins, especialista em compliance no direito do trabalho, que vai nos contar um pouco sobre a trajetória dele. Seja bem-vindo, Dr. Giovanni. Muito obrigado, doutor Vitor. É uma satisfação muito grande estar aqui contigo. Parabéns também, né, pela iniciativa de trazer os advogados, dar voz para que a gente possa trazer aí o que a gente tem, né, na trajetória também. Uma satisfação e que a gente possa ter uma troca muito prazerosa aqui nessa manhã. A ideia é exatamente essa, trazer ao esclarecimento as questões que a gente vive e que muitas vezes só a gente sabe, né? E Verdade. aí a gente traz para o colega que às vezes está começando para que ele entenda ali como é que funciona, os meandros, a experiência. Isso é muito rico, inclusive para mim. Eu sempre me enriqueço bastante quando eu escuto histórias de experiências de outros colegas e você fica, nossa, que legal. Mas enfim, a ideia então é a gente iniciar pelo início, né, da sua Uhum, carreira, como é que você começou, onde você estudou, qual que é a sua trajetória. Bom, eu sou mineiro, né, Belo Horizonte, e aí eu cheguei ao curso de Direito por gostar muito de entender o caso concreto da história, né, do povo, da civilização. E aí eu falei, cara, eu quero me aprofundar, né, dentro da linha do direito. Meu pai foi advogado, felizmente adoeceu cedo, tá vivo conosco, graças a Deus, né? Mas teve alguns problemas na trajetória dele, mas me passou esse desejo de entender o direito. Então resolvi estudar o direito. Eu comecei na PUC Minas, lá, né, em Belo Horizonte, e aí depois tive a oportunidade de uma bolsa aqui no Centro Universitário do DF e decidi vir para cá porque eu tinha um desejo muito grande de entender principalmente as atuações, seja na advocacia ou do serviço público ou nos tribunais superiores. Então aqui trazia, né, Brasília traz, respira, né, muito pungente o direito. Então eu trouxe esse desejo, vim, né, de BH com a malinha para cá, com esse desejo de entender um pouco melhor o direito mais apurado, um pouco mais exigente, mais complexo, né? Então quando eu cheguei aqui, eu venci uma boa universidade, né? Graças a Deus eu tive bons amigos, bons professores, né? Uma docência muito preparada que me fizeram realmente me debruçar ali e ser um pouco melhor ali, né, no direito. E isso também me fez ter um olhar para alguns órgãos públicos, onde eu, graças a Deus, também pude estagiar, né? Então, dentre eles a Caixa Econômica, né? Tive um conhecimento muito grande lá, principalmente na área trabalhista. Atuava lá nos processos mais relevantes, acompanhando alguns advogados. Depois tive a honra também de passar em alguns processos seletivos, no TJDFT, depois no Ministério Público Federal, então na Procuradoria, né, aqui do DF. Então eu tive um conhecimento assim vasto com alguns procuradores e também com alguns desembargadores, né, nessa trajetória que eu passei pelos estágios. Então isso me fez ter realmente um olhar no direito de uma maneira diferente. Essa Aí, experiência de estágio é maravilhosa. porque dá uma perspectiva daquilo que você pode, assim, o direito ele é muito ramificado, você tem vários locais onde você pode ser inserido, mas de uma maneira ou outra ela te dá a visão de como é ser servidor público, de como é ser advogado, né, porque você tem esse contato com a advocacia dentro dos tribunais, né, dentro do Ministério Público Eu também. descobri que eu não queria ser juiz depois de ter estagiado para Olha juiz. aí que maravilhoso. É interessante isso, né? Porque você vê o quanto é exigente. O magistrado Sim, ele é muito trabalha exigível, muito. trabalha muito, ele tem uma restrição da vida social ali peculiar, mas também é uma profissão belíssima, né? Claro, Então, claro. eu tive a oportunidade de estar no gabinete, né, junto de um juiz uma vara tributária, na vara de execuções fiscais, e aprendi muito com ele no sentido de estudar e de aprimorar o estudo.
Eu achava maravilhoso quando o Dr. Marcos, né, o juiz federal lá, ele trazia uma perspectiva de um estudo, né, tanto com o gabinete quanto com os estagiários, de você poder lecionar para todos eles. Cada dia era um, e essa hora do estudo semanal, né. Eu me lembro dele lendo uma vez a Ilíada, né, e aí eu falei, meu Deus do céu, né, que linguagem rebuscada e tal, mas o entendimento que ele queria trazer para a gente é que a gente, do direito, a gente precisa aprimorar, né, nosso vocabulário através desses clássicos, né, que trazem ali uma bagagem de fala, uma abordagem, um speech muito precioso, De um fato. discurso, né, muito Uhum. precioso. E eu aprendi o quanto que é importante você estudar, né? Então ele sempre dava muitas doutrinas para que a gente lesse, né, principalmente na área tributária, que era muito denso. Então foi muito enriquecedor esse período. E quando eu terminei a faculdade aqui, eu falei, nossa, né, onde eu vou me encaixar? Não estava inserido, né, em nenhuma realidade pública ainda. Tinha feito alguns concursos, a gente sempre fica com esse desejo do concurso público Uhum. e da advocacia, mas aí a advocacia me saltou os olhos quando eu empreendi demandas, inclusive pessoais, né, que me deram um retorno aí, né, gratificante, um valor interessante. Isso foi ali em 2014. E aí, quando veio esse Na área do numerário direito do trabalho? na área do direito do trabalho, que aí Demais. foi quando eu manejei a minha primeira demanda para mim no direito do trabalho. E aí me deu um retorno muito positivo. E aí foi quando eu abri o meu olhar e falei, não, acho que agora está no momento de reunir pessoas que tenham realmente os mesmos valores, os mesmos princípios que eu, né, algumas pessoas sócias na época, e eu tinha também um capital para poder investir no meu próprio escritório. Então foi uma benesse, né? Deus aí me agraciou com isso, de eu ter um valor ali para já dar início no meu próprio escritório. E aí foi inicialmente em Taguatinga, né, na Comercial Norte. E eu achei muito interessante porque tinha um movimento muito grande. Eu atendia muitas pessoas que viam minha placa, entrava dentro do meu escritório, mesmo que seja só para uma consulta, para algo assim determinado, mas que me enriqueceu muito e me deu uma bagagem muito boa, né? Então eu fiquei lá por 2 anos, depois mudei o escritório para Águas Claras, fiquei lá quase 3 anos em Águas Claras. E aí depois me uni numa outra sociedade para que a gente fizesse uma parceria com outro escritório já pujante, já ativo há mais tempo, no Lago Sul. Aí ficamos lá no Lago Sul durante quase um ano e meio, assim, foi pouco tempo. E já atuava, né? Já tinha esse início da atuação na área empresarial, né? Que foi sempre o que me encantava, porque meu pai veio do comércio, a minha família também tem grandes empreendedores, então eu já via aquela realidade pungente, essa veia, né, de querer empreender. Então foi quando eu falei, não, agora está na hora de cuidar dos empresários, né, entender o que as pessoas que permeavam o meu círculo passavam, né? O empresário ele é muito desafiado, ele é muito tributado, ele é muito incomodado, ele fica gerando riscos, né, o tempo inteiro. Então eu falei, eu preciso, dentro do direito, criar um produto que eu possa ser bem parceiro do empresário, né? Pegar a mão dele ali, muitas das vezes falando o que ele não sabe, mas tentando aprimorar e ajudar ele nas tomadas de decisão. Na faculdade a gente vê como disciplinas muito distantes uma da outra, o direito empresarial e o direito do trabalho, né? Verdade. Mas quando você vai atuar, e aí eu acho que foi isso que você descobriu. Você Eu começou descobri isso. trabalhando para o reclamante, né? Isso. E aí você observou que o Que o reclamado tinha, é, é, sei lá, desafios, desafios, né? demandas que ele Uhum. precisava. E aí onde entra o compliance, não é isso? Justamente. Aí eu comecei esse estudo em 2018, quando eu me casei, eu comecei a estudar assim com mais veemência o compliance, né, até por grandes professores aí que são juízes que estão aprimorando cada vez mais o compliance no Brasil, o compliance trabalhista no Brasil. E foi quando eu busquei algumas ISOs, né, existem algumas ISOs próprias que são fáceis de quem estuda o direito do trabalho atuar e estudar elas, né? Porque elas envolvem os colaboradores, ela envolve as políticas internas ali, né, da organização.
Então foi quando eu me aprimorei, comecei realmente um estudo mais rebuscado e criamos um produto para tutelar o empresário, não só na área trabalhista, mas ele entendeu qual a comunicação que ele tinha com o sócio, como que ele estava lidando com seus bens pessoais e com os bens da sociedade, né? Tentar evitar essa confusão patrimonial. Foi quando eu também vi algumas brechas na comunicação entre os empresários que o contrato social não protegia. Então, fazia ali realmente um acordo entre os sócios sobre temáticas bem mais sensíveis. Então, aí eu acabei ingressando em um estudo mais profundo no direito empresarial puro, né? Nas leis das sociedades, nas questões mais voltadas ao empresário como um todo. E aí eu consegui atrelar isso, né, essa realidade empresarial, civil e trabalhista, com um pouco de tributário também, para que o empresário possa ter um advogado não generalista, mas que faça ele entender os pontos essenciais dentro da operação dele. Uhum. Então, desde 2019 ali, eu desenvolvi o primeiro programa em nível de compliance, né? A nossa legislação, ela veio daí mesmo, de 2019, já trazendo programas de integridade, um diálogo ali com o compliance, que tem nível de ISO, né? Uhum. E aí foi quando deu muito certo, né? Eu desenvolvi alguns produtos, claro que cada um dentro da realidade empresarial, conforme o faturamento do empresário ali. Então, o que eu vejo hoje, né, das empresas que eu já implementei o compliance, das empresas que eu ainda estou implementando, é que eles conseguem trazer mais clareza para os seus negócios, entende? Então, muitas das vezes a gente tem dificuldade de documentar aquilo que está só na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente está na prática. Nós somos padronizados, a gente cria padrões na nossa mente, né? Somos, como seres humanos, a gente cria uma forma, um modelo de negócio que muitas das vezes o empresário tem dificuldade de escalar justamente por causa disso, porque ele não consegue trazer para o papel, por escrito, um fluxo, processos ali bem determinados, para poder colocar dentro de uma linha operacional, tática, para guiar aquilo ali. Então, ele acaba sendo operacional, tático e estratégico de toda a organização dele, de toda a empresa. Então, a ideia é trocar uma ideia, um bate-papo mesmo com o empresário. Para você ter uma ideia, eu nunca fecho um contrato de cara. Então, o Uhum. empresário chega, ele já sabe o meu trabalho, ele vem por indicação. Quando ele senta no meu escritório, ele sabe o que eu posso oferecer, mas ele não sabe o que ele realmente precisa. De Por quê? fato. Porque cada empresa ela é permeada por algo único, que é o quê? Uma pessoa diferente, é um sócio diferente, é um empresário diferente. Uhum. Então, ele pensa diferente, ele tem valores diferentes. Então, quando você entra dentro dessa dinâmica, né, de entender o empresário, aí você consegue personalizar um produto para que ele saiba tomar melhor as decisões, se comunicar melhor, criar normativos melhores, políticas internas que a organização dele sinta segurança em acolher e adotar, né, um fortalecimento de cultura, um clima organizacional ali que gere essa tranquilidade, né, para ele. Eu gosto sempre de conversar assim, com os meus clientes e os amigos empresários também, que a organização, a cultura, né, quando você vai mexer na cultura ali, é como se você estivesse batendo um concreto, entendeu? Então, a empresa, às vezes, ela tem 10 anos ali, ela já se solidificou, ela já criou raízes muito fortes. Então, você vai mexer, você vai alterar essa cultura, né? Às vezes, é necessário alterar a cultura. Mas quando você for alterar, você tem que estar ciente no que você está mexendo, né? Já o clima organizacional, não. Você vai mexer numa realidade de ambiente que, às vezes, ele pode estar apresentando um mau cheiro, um Uhum. exemplo, né? Então, o mau cheiro, ele passa, ele vem, ele passa. Então, quando você vai mexer no clima organizacional, você está mexendo com algo um pouco mais simples, mas de extrema importância. Porque hoje, principalmente nessa comunicação das gerações, você tem gerações que almejam qualidade de vida, né? Nem todas, assim. Eu vim de uma geração que a gente buscava acima do esforço, extra esforço. Temos uma geração posterior que ela já visa a qualidade de vida, já visa uma forma de trabalho muito diferente, hoje muito mais tecnológica, né? Um home office, algo assim.
E aí você tem que buscar mecanismos que se comuniquem, né? Comuniquem o empresário, que às vezes tem um pouco mais de chão, de estrada, com aquele que está entrando no mercado de trabalho e facilitar essa comunicação. Então, eu gosto de dizer que sempre que eu entro na empresa, eu estabeleço uma ponte entre o colaborador que está chegando ou que já está lá com o empresário e que eles possam, nessa ponte, de uma maneira bem uníssona e isonômica, dialogarem ali, dialogar o que é melhor para um, o que é melhor para o outro, né? Então, é um tipo de advocacia hoje que já há 8 anos, né, que eu faço nesse formato, ela agrega muito valor para mim. Eu vejo uma função social para ela, porque eu vejo que o empresário ele consegue se comunicar melhor e que ele consegue fazer com que a empresa dele cresça com segurança, cresça com estratégia, né? Você Então, acaba retirando a litigância do Poder isso, Judiciário. justamente, porque você consegue amparar através da comunicação e da mediação do dia a dia, é, antes de chegar, né, a um litígio ou algo concreto. E se vier a ter um litígio, eu gosto sempre de dizer para os meus clientes que qualquer um pode ajuizar qualquer tipo de processo a qualquer momento. Se você é empresário e abre uma empresa, você já corre esse risco, normalmente. Porém, você tem que ter meios, né, e uma retaguarda jurídica preventiva para você saber quais são os riscos do seu próprio negócio. Você é advogado, você tem um risco do seu negócio. Se você tem um supermercado, você tem outro risco do seu negócio. Se tem um restaurante, uma academia, você vai ter o risco inerente ao seu negócio. Então, esse risco tem que estar bem parametrizado. E, além disso, outros riscos que você vai estabelecer ali dentro da comunicação, né, com o jurídico eficaz preventivo, para que você possa empenhar meios daquele risco não acontecer. Mas, se acontecer, você tem que estar preparado para ele. E o que eu vejo nas empresas hoje é que eles não entendem, né, alguns empresários ainda não entendem essa questão preventiva e acabam apagando muitos incêndios, né? Então, quando você vai apagar um incêndio, o que eu digo como incêndio? Uma demanda judicial, uma auditoria, né, seja ela fiscal ou do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, seja ela administrativa do PROCON, né? Então, esses tipos de auditoria que acontecem no dia a dia empresarial, os empresários não estão preparados, infelizmente. Ele só vai agir depois que essas notificações ou autos de infração acontecerem, né? Então, o que eu recomendo para você, empresário, né, busque sempre se informar os riscos inerentes ao seu negócio. É importante isso. Claro. Você entender os riscos do seu negócio e principalmente olhando de maneira bem profunda, né? Prescrutando mesmo ali os riscos do seu negócio próprio, como eu falei, que é único, né? Então, o empresário ele é único ali. Então, às vezes, ele mesmo pode estar gerando risco para o seu negócio. Então, é importante aprofundar nisso, né, doutor Exatamente, Vitor? sem saber, né? E você falou que você começou em 2019 com o Isso. reclamante. Não, na verdade, 2019 eu já estava atuando, não em prol do reclamado, porque aí a gente já está indo mais para Foi a a realidade transição. da justiça. Mas o O extra, extrajudicial sim, mesmo, o de empregado. cuidar dos empresários mesmo, do negócio, né? Cuidar das empresas, né? Que aí eu iniciei com assessoria jurídica, né? Uma assessoria jurídica mais inteligente, e depois eu fui desenvolvendo realmente programas em nível de compliance. Você é da época do processo físico ainda, você ainda pegou o Demais, finalzinho. muito. Nossa, Como é que foi peguei. essa transição dentro do escritório e como é Foi, que você enxerga assim, a inteligência artificial hoje? Como é que vocês utilizam isso? Inclusive no comercial, né? sim, sim. 2 pontos incríveis, né? Primeiro, essa transição ali, né? 2015 iniciou essa conversa de fazer a transição, né? E 2017 a gente já tinha a maioria dos tribunais 100% no PJE ali no digital. Então, assim, eu até para que outros advogados, né, escutem isso, era gratificante, né, você pegar a carga de um processo, manuseá-lo, né, ver os apensos ali e depois pegar uma petiçãozinha, colocar em cima do processo, parar no Drive, que já era uma evolução, né, porque antes era no balcão, mas parar no Drive, que era um drive-thru de protocolo de petições, né,
onde você deixava o processo, deixava a sua petição e saía com o carro e estava tudo certo. Tinha a sua cópia ali, certificando que você Exato. protocolou no prazo, né? E depois acompanhar pelo site do tribunal ali a sequência do que você estava desenvolvendo no processo. Então, foi muito gratificante ter vivido este período, né? Agora, o outro lado da moeda, quando realmente o PJE estava ativo, a gente apto, né? Estudamos muito para poder lidar com ele, saber como que ele funcionaria, a gente viu o reflexo de uma advocacia muito melhor, Muito né? mais eficiente. Mais eficiente, eficaz demais, né? Você poder, ali no seu próprio computador, já ter acesso ao processo inteiro, né? Esse tumulto ali. Eu fico chateado quando não tomo o meu café ali, né? Com os amigos lá no tribunal. Às vezes a gente ia pegar uma carga, fazer um protocolo, despachar, você tomava um cafezinho com um amigo, né? Então, isso aí traz, assim, um outro tipo, né? Hoje a gente se encontra no tribunal para sustentações, para as audiências, né? Também para despachar de vez em quando não tem um balcão virtual, né? Mas faz muito sentido a gente ter vivido isso. Então, a gente pode passar que era um estilo de vida muito bom, né? A gente se vestia bonito, elegante, como o doutor Vitor tá. Chegava lá, outro colega elegante, bacana, e trocava um dedo de prosa ali, né? E seguia para as rotinas do dia a dia, né? Vou até tomar um cafezinho aqui. Até os despachos mesmo, né? Eram presenciais. Hoje em dia existe uma dificuldade maior em relação ao Muito grande. despacho, né? Porque você tem que marcar e no tribunal não. Você ia ali, o doutor tá aí e tal. Sei lá, conversava com ele, né? Esse livre acesso que a advocacia tinha, né? É, Que hoje, assim, tá um pouco cerceada, né? sim. Quando você tem uma pauta de julgamento, por exemplo, no Tribunal Superior, onde você ficou sabendo da pauta ali com 10, 15 dias para a sessão, você tem que peticionar o seu pedido de sustentação, você tem que fazer o rito de construir os seus memoriais. Nesse meio tempo, ligar para a secretária do ministro ou do desembargador para poder agendar esse balcão virtual que já tem uma agenda curta para chegar lá na sustentação. Assim, é um trâmite, não sei para o doutor, mas para mim às vezes é muito Mas é célere, verdade, é né? verdade. Então, muitas das vezes a gente se esforça para ter esse diálogo anterior, né, com o relator, com os revisores, né, mas assim, é muito difícil você conseguir com curto espaço de tempo. Mas assim, hoje, assim, graças a Deus, alguns, né, ministros e desembargadores ainda nos acolhem, né, nos seus gabinetes. Então, isso é muito benéfico, porque até engrandece, porque você pode tratar do seu processo de maneira mais individualizada. Por quê? Porque eu também entendo que o servidor, né, o magistrado que está lá, ele está passando por inúmeras realidades de acordo com cada processo, porque ele vai julgar numa pauta um número considerável, 180, 200 processos numa tarde. Então, esse diálogo que a gente tem a oportunidade de fazer, né, de despachar e trazer um pouco à tona o cenário jurídico daquele processo que ele vai julgar, facilita também a abertura até para quando a gente vai realmente sustentar e trazer, né, na fala os ditames e os precedentes que a gente quer elencar, até para que fique mais claro, né, na memória, né? Então, eu acredito demais que essa troca é muito boa. O virtual facilita, tem essa mesma possibilidade, mas mudou um pouco, né, a dinâmica. Mas eu queria responder a outra pergunta, né, que o doutor fez, quanto à inteligência artificial, né? É um tema complexo hoje, né? Porque, de um lado, ela gera uma praticidade, né? Uma velocidade na informação muito grande. Mas quando a gente está pensando em banco de dados, né? Até um aprimoramento do banco de dados, a gente tem que ter uma cautela muito grande. Então, a gente já está presenciando, né, algumas decisões vindo com algumas realidades criadas. A gente está vendo alguns advogados não tendo a cautela de revisar, né, peças que a inteligência artificial realiza
e vim com criações de julgados também, criações de fatos, né? Uhum. Então, assim, tem que ter uma cautela muito grande, porque até em algumas palestras, né, que a gente participa, quem entende muito de inteligência artificial, ele até fala, né? Tem a gratuita, tem a paga, tem a que é um pouco mais cara. Então, cada uma delas ela vai ter como se fosse uma inteligência conforme os anos. Por exemplo, a gratuita ela vai ser de um indivíduo novo ali, de 12 anos, por exemplo, né? Alguns especialistas falam sobre isso. Aí uma outra ela já vai ter o conhecimento de um senhor sênior, já voltado para ser um advogado mesmo, assim, que já tem bagagem. Então tem que tomar muita cautela, porque a depender de qual que você utilize, você Uhum. pode ter alguns deslizes ali dentro da sua atuação. Mas hoje no escritório a gente tem um costume de utilizar as ferramentas, né? A gente paga 3 inteligências lá, muito mais para que ela otimize o nosso tempo, ela nos traga informações com um pouco mais de celeridade, mas com certeza fazendo toda a revisão daquilo que a inteligência está fazendo. Uhum. Então é como se fosse realmente mais um membro do escritório, onde os coordenadores, também eu como sócio, como CEO do escritório, eu tenho que estar sempre de olho no que está acontecendo também na criação dessas documentações. Mas foi uma ferramenta realmente incrível, É maravilhoso. a gente não pode diminuir o valor dela, em especial na nossa área, né, na advocacia, para algo que o advogado ele não tem tanto tempo para poder realizar. Então, eu não tenho muito tempo para poder me aprofundar em marketing. Ele traz algumas ferramentas, alguns estudos, alguns planejamentos, né? Um exemplo, eu fiz um planejamento comercial do meu escritório para essa reta final do ano em 5 minutos na inteligência artificial. Então, Pois é, puxando o gancho aí do comercial, você vai continuar nessa linha. Em 2015, 16, ainda a gente fazia o comercial, fazia-se o comercial daquela forma, né? Coloca a plaquinha na porta do escritório, espera o cliente vir, ou até no boca a boca mesmo, e a gente vê nesse contexto também do digital uma migração, né, para o tráfego pago ou para o tráfego orgânico. é Como é que você verdade. vê isso? Como é que tem sido essa transição no escritório e tal? Certo. Quando foi em 2019, a minha esposa ela é da área de letras, né? Formou na UNB. E ela teve uma vontade muito grande de empreender no digital como copywriter, né? Porque ela gosta muito de linguística e tal. Então, eu vinha passando por algumas empresas de marketing ali no escritório que eu não estava gostando muito. Então, ela desenvolveu um produto, né, em conjunto, eu e ela, para auxiliar os advogados nesse dia a dia do marketing, que às vezes muitas agências vão cobrar muito caro e entregar pouco, e não vai entender o nicho, né, que é a advocacia. Então, a gente criou um produto ali em 2019 também, e desenvolvemos ele praticamente, a gente ainda desenvolve, mas assim, numa cadeia um pouco menor, justamente para apoiar o advogado nessa questão do gerenciamento de redes, na parte do tráfego pago também, nessa realidade do orgânico, principalmente Google Meu Negócio, né? E como foi gratificante ver os clientes com essa visão do negócio dele no digital. Uhum. Porque eu trouxe clareza, eu trouxe o que acontecia no meu escritório, entende? Eu não queria vender para ele um produto digital, um marketing digital. Não, eu queria oferecer para ele, olha, eu busquei no mercado várias soluções, não consegui e hoje criei uma, né, que é muito eficaz, por sinal. Então, como que funciona no meu escritório para você ter uma dimensão depois que a gente estruturou algumas questões? O gerenciamento das redes, nós construímos ali um posicionamento, uma autoridade naquilo que você quer transmitir para a sua audiência. Então, tanto no meu pessoal quanto no meu profissional, eu tenho esse intuito, né, de trazer informações para o empresário e, consequentemente, eu migro na realidade do tráfego e do orgânico em algumas matérias do direito que
por especialidade mesmo, eu sou expert também em execução. Eu atuo com bastante execução desde o início da carreira, então acabei pegando um tato muito grande com esse instituto. E aí, como eu tenho uma facilidade muito grande de recuperar crédito, né, seja para qualquer tipo de atuação ali, seja empresarial ou civil, no tráfego pago, por exemplo, o escritório ele está bem direcionado a esse tipo de atuação. Então, o que o advogado hoje ele perde muito? Às vezes ele não tem muitas condições financeiras de investir no marketing como um todo, e aí ele pega e vai fazer gerenciamento de redes. É importante você ter um posicionamento, que eu chamo até de vitrine, é importante. O seu cliente vai lá, vai. Quando ele te conhecer, ele vai abrir seu Instagram para saber como que você fala, da maneira que você fala, como que você comunica, aquela credibilidade social que ele vai buscar. Só que você investir nisso e não ter caixa para poder manter o seu escritório é complexo. Então, por isso que hoje, quais os marketing digital que mais funcionam hoje em dia? A nicha, segmenta a sua advocacia. É importante isso. E é importante você estar sempre se atualizando no mercado, porque teses novas nascem todos os dias. De fato. Então, você tem tese de revisional, você tem tese bancária, você tem tese, até na própria trabalhista, com esses infinitos precedentes, né, que estão sendo criados. Então, você tem tese nova todos os dias que o advogado poderia segmentar para que ele pudesse ter ali uma bagagem financeira para depois construir algo que ele queira atuar. Entende? Se eu tivesse hoje, no início da minha carreira, abrindo meu escritório, as portas do meu escritório, eu procuraria demandas que têm um curto prazo de duração e que me remunera no início um bom êxito. Eu atuaria aí e faria, assim, um marketing, um tráfego pago, por exemplo, muito intenso nesse sentido. Por quê? Hoje no escritório, por exemplo, 20% vem do tráfego, 20% do faturamento. Então, ele é uma fatia do bolo muito pequena. Ele praticamente ele se paga ali, né, o custo e lucra uma beirada, né, vamos dizer assim. Mas é importante fazer, por quê? Porque, como eu falei, eu, dentro da minha advocacia agora com 12 anos, o que eu vejo? Eu busco teses. Então, quando eu visualizo uma boa tese, a ferramenta do tráfego pago para mim é interessante, porque eu me comunico, eu falo sobre aquela dor, eu fecho o contrato e eu trago a solução, né? Então, fazendo esse meio de campo é eficaz. Agora, só sem você, primeiro, né, criar esse público e segmentar esse público, que aí já seria o ICP, né? Qual que é o seu ICP ideal na advocacia que você está trazendo agora? Ah, é esse. Então, empenha forças ali, coloca energia, dá sequência naquilo que você está se propondo a executar, mas executa com bastante eficiência e com muita responsabilidade e para fidelizar cada cliente que você atuar. Porque eu tenho cliente na minha base de CRM desde o primeiro dia que eu atendi no escritório. Pra você ter uma ideia, uma das primeiras ações que eu movi, porque a primeira foi minha, mas uma das primeiras ações que eu movi na minha vida, o cliente é meu até hoje. Não é porque eu sou bom ou ruim, não. Mas é porque a gente manteve um bom relacionamento desde aquele período. Posso ter perdido alguns clientes na caminhada? Claro. Né? As pessoas vêm e vão, gostam, não gostam. Né? Isso aí é natural. Até você, advogado, tome cuidado. Você não precisa fazer com que o seu cliente goste de você. Você precisa entregar para ele um trabalho jurídico eficaz e eficiente. Agora, pessoas, você gosta de umas, gosta de outras, e isso está tudo bem, não tem problema. Aí é questão de gosto. Mas na sua trajetória é importante você manter os bons relacionamentos dentro daquilo que você almeja. Né? Então, se hoje eu tenho um objetivo na minha vida empresarial, né, dos meus negócios, e eu já tenho um nível de relacionamento,
eu vou alimentá-lo, vou mantê-lo, né? É sempre importante você ter, né, relacionamentos que te façam sair da sua zona de conforto. Porque se você ficar realmente sempre permeado de pessoas que não estão buscando o mesmo nível que você quer chegar, você realmente não vai conseguir alcançar o nível que você deseja. Então, você tem que estar permeado de bons profissionais que visam coisas grandes, né? Uhum. Principalmente dentro daquilo que você quer executar. Então, na advocacia hoje, qual que é o seu desejo maior? E buscar ele de maneira lícita, ética, moral, criando bons relacionamentos. Então, eu vejo que parcerias dentro da advocacia também é um olhar muito importante para o jovem advogado, porque você tem assim no mercado advogados com 10, 15, 20 anos que têm uma incrível dificuldade de se comunicar, que tem muita dificuldade de fechar contratos, de se estabelecer no mercado, e o jovem advogado com um potencial gigante dentro das redes sociais, dentro do Uhum. digital, e esse pode ser um casamento, né, que pode gerar muitos frutos para ambos. Claro. Então, você que é jovem advogado, né, busque fazer boas parcerias, principalmente para quem já tem uma trajetória. Porque na trajetória você vai aprender com os acertos e com os erros desse profissional anterior e vai tentar construir com ele, daquele momento em diante, um resultado profissional para ambos. Você Uhum. vai colher Claro. frutos por isso. Como eu falei no início, construir com boas parcerias esse ativo processual ou ativo extrajudicial também, exitoso, é muito importante. Porque certamente você vai transformar isso em pecúnia e ainda vai ver a função social da advocacia sendo realizada ali. É muito gratificante. De fato. A gente está caminhando para o final, mas antes eu gostaria que você contasse aí uma curiosidade, um desafio que você teve na sua carreira muito específico, que te marcou. Lógico que a gente vai primar aí pelo sigilo, né, das informações, Uhum. mas fique à vontade aí para compartilhar com a gente se quiser Não, com certeza. Bom, a advocacia ela traz desafios tanto intelectuais, né, quanto de desconhecimento. Você no início da carreira, ali, primeiro, segundo ano, você não tem dimensão de como um processo tramita. Você não sabe o que vai ser executado em cada ato que o juiz for emanar ali. Então, se fosse para trazer, né, assim, alguns desafios, mas assim, um principal que já me veio à memória aqui, foi uma vez que eu peguei um processo contra uma empresa grande, né, e em outro tribunal, que era no TJGO, e aí eu fui no fórum. Essa empresa, ela tinha uma influência muito grande na região, já era disso, isso. E eu me deparei com alguns aspectos ao negociar, né, com o empresário do lado de lá, um pouco ameaçadores, né, assim, que realmente me deixaram com receio. Então, quando eu ingressei na audiência de instrução lá, que a gente ia colher alguns testemunhos, era na área imobiliária, né, também advogo no imobiliário. Desde o início, né? E eu vi um cenário que eu me senti muito inseguro, porque eu adentrei no fórum, o fórum não tinha detector de metais. Quando eu li lá os editais, né, que ficavam pregados, né, muito antigo isso, eu vi que tiveram vários homicídios na comarca, né, dentro do fórum. Nossa! Então eu falei, realmente eu nem, não detenho uma segurança, né? Quando eu cheguei lá, o empresário estava lá, estava com suas testemunhas, estava um pouco arrogante ali. E aí, qual que foi o deslinde, né? O desafio foi, como eu nunca tinha vivenciado algo nesse sentido, eu fui com muita insegurança, fui pisando em ovos, e quando eu me coloquei lá dentro daquele cenário da audiência, eu percebi, eu sou sempre bem calmo, eu sempre converso assim, eu não me altero, não me exalto, né? Eu sou bem tranquilo nesse ponto e mais frio mesmo na atuação.
E aí, nessa troca de informações, no fim das contas, a gente estava tomando café lá na audiência também e se resolvendo. Por quê? Demais. Porque ninguém nunca tinha se comunicado olho no olho, Uhum. né? Então, esse é o desafio. Você não sabe o que vai vir, né? Então, quando você ajuiza uma demanda, às vezes você vai encontrar com a pessoa que está te odiando, né? Aham. Porque só leu o que você escreveu na audiência, seja ela de conciliação ou de instrução. E aí é o momento que você tem que tirar o pessoal, né, das partes que estão envolvidas na lide para trazer para um ambiente onde está a resolução para isso. Uhum. É no cunho financeiro? Muitas das vezes é. É no cunho de uma retratação. Então você tem que saber o que interessa para a vida, né? Das partes ali, para que elas sigam a vida delas. Eu gosto de falar o seguinte, que o processo na vida, o processo, tá? Na vida de um cliente, pode ser o único da vida dele. Sim. Então você, como advogado, quando acolher alguém no seu escritório para tocar qualquer tipo de processo, saiba que é a primeira vez que ele está lidando, muitas das vezes, com a justiça, e você é o intermediário disso, é muito importante. Então, além de segurança para o cliente, você precisa dar para ele a visibilidade do que ele vai construir dentro daquilo que é único na vida dele. Pode ser que ele só tenha aquele processo e você foi a figura do advogado. Então, quantas vezes eu fui a figura do advogado pela primeira vez na vida de um cliente, ele nunca mais teve problema jurídico nesses 12 anos, mas me indicou muitas vezes. Uhum. Por quê? Porque ter essa empatia de que a pessoa pode estar passando pelo maior desafio da vida dela, não é absorver o problema. Né? Cuidado, jovem advogado, em absorver o problema. Não é absorver o problema é do cliente. Mas você precisa ser um intermediário que comunique bem esse problema que ele está enfrentando, né? Que o cliente está enfrentando. Então, eu vejo que dentro dos desafios, né, contando isso, né, o medo de você saber lidar com o que vai acontecer é muito, muito ruim. Então, hoje, quando eu ingresso com um processo, quando você sabe o início, o meio e o fim, Uhum. você tem mais tranquilo, porque você tem destreza naquilo que você vai desenvolver. Então, o advogado ele precisa se capacitar muito, mas ele precisa se capacitar todos os dias. E isso realmente eu aprendi a ferro e fogo. Às vezes a gente, poxa, eu me formei, né? Já peguei o AP, eu já tenho uma carteira de cliente saudável, já tenho um faturamento razoável. E aí? E aí, estudar. Na sexta-feira eu tive uma reunião de dissolução parcial de sociedade, por exemplo. É uma discussão acalorada. Nós ficamos 2 horas lá com discussões e debates entre advogados calorados e os sócios também calorados. Sim. Então, assim, pela confidencialidade não vou falar nada, mas no fim das contas, eu tive que me preparar. Eu tive que estudar, eu peguei o meu livro de empresarial lá de 2021 para poder trazer um pouco de informações sobre o caso. O que atualizou nesse período? Fui lá na editora para saber o que tinha atualizado. Então, você se atualiza, você se aprimora, né? Principalmente nesses litígios, né, empresariais, para poder entregar o melhor para o seu cliente. Mas isso é diário. Você tem que estar sempre colhendo frutos desse conhecimento que você vai adquirindo ali no seu dia a dia. Eu Então, geralmente pego o livro do Marlon Tomazetti. ele é Ajuda muito. maravilhoso, né? Então, a gente tá conversando quase com os mesmos pais, porque o meu é do André Santa Cruz. Opa, também excelente. Então, é maravilhoso. Eu não sei se o doutor faz parte da comissão, né, de empresarial Não, mas ele é o presidente que o da doutor Comissão de André Empresarial, é sim. presidente, então é muito benéfico. Eu estou com ele lá, também participo na seccional de trabalho, direito do trabalho. Mas é incrível, esses nomes, né, nos norteiam muito, Sim. porque é uma atuação muito pungente e assim, delicada. Você está cuidando de questões que envolvem famílias, né? O envolto da família, porque é dali que vem, do faturamento da empresa, que vem várias pessoas ao redor. Então, De fato. eu sempre tenho esse olhar empático aí para tentar tutelar o cliente o máximo possível. De Né, fato. doutor? Pois é, gente, a gente vai conversando com o mineiro, você já vai adquirindo uma intimidade
Eu também eu me considero mineiro, porque eu morei muito tempo em Minas, né? Ô, coisa boa, já Conheço puxou o bastante sotaque. Belo Horizonte. É, Pois é, a gente tem que puxar o sotaque para vender o sotaque mineiro, que é maravilhoso, a terra maravilhosa. é bom demais. E gente, a gente teve hoje a oportunidade aqui de conversar com o Dr. Giovanni Martins. Queria agradecer muito ter aceitado o convite, ter vindo, né, nos prestigiar com a sua presença e com todo esse conhecimento que foi gerado aqui. Foi realmente uma entrevista maravilhosa, que a gente pôde aprender muito. E é isso, doutor, muito obrigado mesmo pela presença, foi uma honra aqui. Eu que agradeço, doutor Vitor, assim, essa troca foi muito especial. Te agradeço aí pela generosidade, né, de ter nos convidado, né, aqui como escritório, meu escritório é o Carvalho Martins Advocacia, né, siga lá, Carvalho Martins Advocacia, .advocacia, e nos acompanhe, né, meu perfil pessoal também está à disposição, sempre, né, trago informações ali sobre o direito, e principalmente me aprofundando nessa realidade do direito empresarial, um pouco mais voltado para trabalhista, para que o empresário ele possa se debruçar nessa área dentro da empresa dele que é mais sensível, né? Então, doutor, foi um privilégio também e estou à disposição para próximos convites. Maravilhoso. Pois então, gente, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.